dos processos. E a gente parou aqui, ó. O orientador, amigo, continuou a série de esclarecimentos morais, belos e edificantes, e esperei ansioso um instante de observar esses serviços prodigiosos dos trabalhadores espirituais, os quais se realizam com grande surpresa para os estudiosos da costa. Alexandre, delicado como sempre, obsequiou-me com todas as providências necessárias. Amigos atenciosos incumbiram-se de atender-me a curiosidade sadia e fui notificado de todas as medidas levadas a efeito. Interessante, a curiosidade sadia, né? É uma curiosidade de aprendizado, não é só para fuxicar, né? Interessante isso. Na noite aprazada, Alexandre, que me proporcionava a satisfação de seguir-me de perto, conduziu-me à casa residencial, onde teria lugar uma assembleia diferente. A reunião seria iniciada às 21 horas, mas, com antecedência de 50 minutos, estávamos ambos ali, na sala íntima, acolhedora e confortável, onde grande número de servidores do nosso plano iam e vinham. Os trabalhadores eram Os trabalhadores eram... Pode falar. Deixa eu só fazer um comentário aqui também nesse parágrafo anterior, se puder só voltar ali. Quando ele fala que a reunião seria iniciada... Tá bom. Opa. Aqui, né? Isso. A reunião seria iniciada às 21 horas, mas com antecedência de 50 minutos, estávamos ambos ali na sala íntima. Isso aqui é uma característica interessante dos trabalhos espirituais, porque com muita antecedência, os trabalhos já começaram. Então, vai começar aquela etapa do trabalho entre os encarnados, mas com os desencarnados é muito antes. O mentor, então, junto com a equipe daquele trabalho, porque o André Luiz, junto com o Alexandre, eles estão ali meio que para visitar, para aprender, mas a equipe espiritual, então, é muito antes, às vezes são dias com antecedências. Cada trabalho é muito bem planejado, quais são os espíritos que vão ser trazidos, quais são os trabalhos que vão ser feitos, e aqui esse nosso, que é diário, às vezes a gente pode imaginar, opa, como é que é, né? Isso também aconteceria? Acontece também. Cada encontro desse é único para a espiritualidade. Então, elas já são planejados com antecedências. O trabalho de quinta-feira já está sendo preparado, né? Então, quando a gente está fazendo a irradiação, parece assim, opa, é um dia a mais que estamos fazendo aqui, mas para determinado, no contexto, é único, é só aquele dia. Tem espíritos que foram trazidos para essa reunião. E então vem todo esse aspecto da gente buscar realmente estarmos inteiros e nos entregarmos. Cada irradiação, ela é única e é para aquele grupo. E os trabalhos, eles continuam ainda depois. O trabalho, ele é antes, durante e depois ele está acontecendo ainda. Então, a gente compreender toda a preparação do mundo maior, isso é tão importante porque aí a gente realmente se entrega como se fosse um trabalho único, com todo o amor, trazendo a energia para aquele trabalho. Opa, Djaí, diga aí. Eu só queria pegar esse gancho que você acabou de falar, e justamente acho que foi no capítulo anterior que ele fala que os médios que vão passar a mandar psicografia, não sei se vocês estão lembrados, que às vezes tem psicografia que demora anos para chegar no seu objetivo, tendo em vista as imperfeições do ser humano. Mas também eu queria acrescentar uma outra coisa, que hoje de manhã eu estava pensando da minha integração nesse grupo. O que acontece? Eu estava vendo ontem, quando a Vina estava fazendo a regressão, porque, como eu falei para vocês, eu já tive essa visão da fonte. Há não sei quanto tempo atrás, eu tive essa visão da fonte,
daquelas mulheres pegando a água da fonte, se dirigindo para o hospital próximo à fonte, tudo isso eu vi no plano de desdobramento do plano espiritual. Aí, quando a gente mentaliza essa fonte. Em segundo lugar, tem o amigo Rômulo, que conhece Santo Ângelo, que é uma cidade do sudoeste, lá do Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina, que ninguém viu falar daquelas histórias das missões, e ele conhece perfeitamente. Quer dizer, até agora, foram esses dois vetores, esses dois fatores que ainda foram me mostrados. Eu não sei se terão os próximos, mas isso que me fez, assim, meu raciocínio, E eu cheguei aí também pelo grupo, pensando que todo mundo fizesse viagem astral também, entendeu? Então, isso só que eu queria falar, quer dizer, levou tempo para eu encontrar esse grupo, que eu não estava procurando e as coisas aconteceram, mas o que eu quero voltar é da fonte. Eu vi essa mentalização muitos anos atrás, há décadas, e hoje em dia está sendo materializada nas nossas radiações. É isso só. Que benção. Diga, Silvio. Essa questão que o Ismael estava falando, né? A gente vê muito claramente em todos os livros que vai descrever algum trabalho, né, alguma reunião espiritual, muitas das vezes a equipe espiritual já está lá na véspera, no local, já preparando tudo. E é a coisa da importância de não se atrasar, de chegar, entrar já no clima da reunião. Eu já vi reuniões que as pessoas, não importa quanto tempo chegasse, era como se eles já estivessem na reunião, porque a espiritualidade está ali, já está trabalhando. E elas não estão esperando a gente começar, o nosso horário é 7 horas, para eles começarem a reunião. A reunião, de fato, já começou. Desde o momento, sei lá, de um mês antes que eles resolveram fazer aquela reunião, a reunião já começou. Então, quando a gente não entende isso, a gente pode, às vezes, causar dificuldades para eles. Porque se a gente entra e começa a transmitir uma energia que propicie pensamentos ou vibrações desarmonizantes, eles têm que perder tempo para reharmonizar aquilo. Se a gente chega esbaforido, atrasado em cima da hora, eles têm que perder tempo para... Alguém da equipe espiritual tem que ir fazer isso, para equilibrar, para que o trabalho siga sem interrupção, sem interferência. Então, tudo isso que o Ismael falou é importantíssimo para a gente ter noção da nossa responsabilidade de estarmos ali no momento preparados para o que vai acontecer, porque eles já estão, a reunião para eles já começou muito antes de a gente imaginar. O nosso encontro de hoje pode estar programado para eles já, há um tempo absurdo para trás, eles já sabem exatamente o que vai acontecer, quem vai estar, quais espíritos vão vir assistir. Então, a gente tem que estar muito ciente disso, muito comprometido com essa responsabilidade, para que tudo flua da maneira que tem que ser, que vai fluir, mas que eles não percam tempo precisando destacar alguém da equipe para reequilibrar um ponto do nosso encontro para que tudo saia tranquilo. Esse ponto é muito importante porque tem muito a ver com a gente, né? Esse ponto que o Silvio trouxe. Quando acordar, já pode ir se ligando com a espiritualidade, se vai participar. Já vai entrando em sintonia com essa energia. Quando entra aqui, né, a gente costuma conversar, até para estar criando correlação também, né, para estar chegando, Djaí, Neuza, como é que tá de saúde? Isso cria correlação. E é importante a gente também ter a maturidade de entender que é um momento de correlação do grupo, mas a gente toma cuidado até quais são as ideias, as novidades que são trazidas, né? Procurar estar ali criando aquela ligação de amizade, de família, de abraço,
um abraço virtual, mas até a maturidade mesmo, fala assim, poxa, isso aqui é um tema que eu não vou trazer agora porque ele pode acabar desarmonizando essa integração. Então, até compreender que esses minutinhos que a gente conversa, ele tem uma utilidade espiritual, então, até como é que a gente vai fazer, qual vai ser esse envolvimento. E eu queria também só contar um caso sobre a Sani, quando ela falou da curiosidade sadia. Tem um livro Nos Domínios da Mediunidade, que o André Luiz ele foi, junto com o mentor Aulus, visitar um determinado grupo mediúnico. E um dos médiuns, que era bem jovem, ele tinha uma mediunidade muito forte. E aí, no momento que ele se desdobrava, o André Luiz ele percebeu que ele estava com um capacete. Aí ele perguntou para o mentor dos trabalhos, por que ele está com esse capacete? Aí ele falou assim, porque ele ainda é imaturo para esses trabalhos. Então a gente diminui a mediunidade dele, porque senão ele fica se desviando em muitos pormenores, em determinados aspectos que não são do trabalho. Então, ou seja, a espiritualidade teve que diminuir a capacidade dele, porque ele ficava... E ali o contexto era de uma curiosidade mesmo, porque eles foram levando ele falou assim, se ele tiver 100, ele fica se desviando pelo caminho. Então é como se fosse aquela curiosidade que não estava bem dentro do trabalho, sabe? Então foi só um aspecto que eu me lembrei aí do comentário da Sani. E eu tinha até tenho até um comentário também para complementar essas coisas que vocês estão falando, com relação a pessoa estar desequilibrada, e assim, estou desequilibrada, não vou participar. Não é isso que a gente está dizendo, porque aqui é um campo de acolhimento. Então, assim, se eu estou desequilibrado também, faz sei lá, uma oração qualquer, meu pai, pronto. Já é uma oração, me ajude de alguma forma. E entra aqui, porque vai ser acolhido. O que a gente tentando falar a respeito é do desequilíbrio que as pessoas fazem normalmente, do não respeitar o horário, do entrar de qualquer jeito, não é, eu estou precisando, não, você precisando, você vai ser acolhido. É para estar aqui, sim. Todos vão ser acolhidos. E não pode esquecer que, às vezes, esse desequilíbrio nosso é justamente alguém que foi ligado para que viesse junto com a gente para a reunião, né? O aspecto é muito amplo, né? Assim, são delicadezas de entendimento e muito tênue tudo. Então, assim, é tudo muito aprendizado para todos nós. Continua? Alguém mais quer falar? Só rapidinho. Deixa eu fechar aqui. Depois eu vou postar um videozinho, é curtinho, 50 segundos, no grupo, que eu achei impressionante, que é a gente ter paciência de esperar a coisa se desenvolver. É um cara que faz obras de arte com um pedaço de vidro e um martelo. Então ele começa a martelar o vidro, fica todo mundo com uma cara do que esse cara está fazendo. Quando ele termina, é impressionante, ele consegue fazer um rosto no vidro martelando e fica perfeito. Quer dizer, a gente se afoba às vezes em reclamar das dificuldades do caminho, da forma como a jornada se apresenta. A gente tem que aprender a ter a paciência de esperar o final da obra completa, que vai ser sempre uma obra-prima. A gente tem que aprender essa paciência, de que às vezes as coisas se apresentam durante a jornada, a caminhada, de uma forma que a gente não consegue entender absolutamente nada, mas no final ela se apresenta em toda a sua grandiosidade. Vocês vão ver, esse filme é impressionante. O cara martelando o vidro, quando ele termina, fica um desenho perfeito. Vou continuar. Alguém mais? Os trabalhos eram superentendidos pelo irmão Calimério, entidade superior à condição hierárquica de Alexandre, que recebido carinhosamente por ele, assim se externou, depois de apresentar-me.
venho até aqui no propósito de atender ao aprendizado do companheiro. André desejava inteirar-se quanto aos serviços de materialização e tomei a liberdade de apresentá-lo. Entretanto, não nos encontramos aqui como simples observadores. Se possível, trabalharemos também. Alexandre replicou Calimério, muito gentil, evidenciando extrema delicadeza de trato. A tarefa é de todos nós. Proporcione ao nosso novo amigo todos os valores de que possamos dispor e desculpem-me se não posso assisti-lo pessoalmente. A supervisão dos trabalhos da noite permanece ao meu cargo. Todavia, estejam à vontade. Fixando em mim os olhos muito lúcidos, acrescentou: observar para realizar é serviço divino. Vou até repetir a frase. Observar para realizar é serviço divino. Demandamos respeitosos o interior doméstico. Admiradíssimo, notei a enorme diferenciação do ambiente. Não havia ali, como em outras reuniões a que assistira, a grande comunidade de sofredores à porta. A residência particular, onde se efetuavam os trabalhos, chegava a ser isolada por extenso cordão de trabalhadores do nosso plano, em círculo de 20 metros em derredor. Percebendo-me a estranheza, Alexandre explicou: aqui é indispensável o máximo cuidado para que os princípios mentais de origem inferior não afetem a saúde física dos colaboradores encarnados, nem a pureza do material indispensável aos processos fenomênicos. Em vista disso, torna-se imprescindível insular o núcleo de nossa atividade, defendendo contra o acesso de entidades menos dignas, através de fronteiras vibratórias. Observando a extensão do cuidado posto em prática, perguntei: se é preciso tamanho zelo no que se refere ao nosso campo de serviço, não se fará a mesma exigência aos companheiros encarnados com a função de assistentes? Alexandre sorriu, compreendendo a sutileza de minha interrogação, e respondeu: todos os perigos desses trabalhos estão na ausência de preparo dos nossos amigos da cruz, os quais, na maioria das vezes, alegando impositivos científicos, se furtam ao comezinhos princípios de elevação moral. Quando não se verifica o devido cuidado por parte deles, o fracasso pode assumir características terríveis, porque os irmãos que estabelecem as fronteiras vibratórias no exterior do recinto não podem impedir a entrada das entidades inferiores, absolutamente integradas com suas vítimas terrenas. Há obsediados que se sentem tão bem na companhia dos perseguidores que imitam as mães terrestres agarradas aos filhos pequeninos, penetrando o recinto consagrados a certos serviços com que não se compadece ainda o espírito infantil. Quando os amigos menos avisados ingressam na tarefa em tais condições, as ameaças são verdadeiramente inquietantes. Então, aqui considerei: não devem entrar as vítimas do vampirismo. A rigor, não deveriam entrar, falou o instrutor sorrindo. Só um Alguém levantou a mão, né? O Jair quer falar. Eu acho interessante isso aqui, observando na matéria, tem lógica, tá? Porque as mães entram com os filhos em recinto que às vezes o filho não poderia entrar. Tudo bem. Mas é da literatura que eu já li em vários livros, que nesses casos eles não participam dessa reunião. E aqui está dizendo que participa. É só isso que eu queria falar, entendeu? Pela primeira vez eu vejo uma contradição. Nesse caso, inclusive, até Filomeno de Miranda fala que eles não participam, eles separam o obsessor momentaneamente por um período, depois eles voltam a acoplar. Mas aí, né, só queria levantar essa questão, só isso.
E que aí, é, eu acredito aqui que tem alguns casos em que o obsidiado e o obsessor eles estão tão, tão sinergicamente conectados que não é possível fazer essa separação, sabe? No, no livro do André Luiz, o Sexo e Destino, teve um caso desse, em que o processo entre os dois era tão forte, que esse processo deles começarem a se separar, ele durou, foi um trabalho muito longo, de muitas e muitas sessões, onde ele vai quebrando. Por quê? Porque ele cria uma sinergia energética mesmo. Então, retirar os dois, eles estão ainda se atraindo. Então, eu acredito que ele está mais ou menos trabalhando nesse aspecto. Opa, Djaí. Bem, tudo bem, mas agora eu vou botar um pingo no i. Não tem a vibração? Não tem a vibração, como ele falou, ele está 50 minutos antes preparando a vibração. Vamos falar de vibração, faixa vibratória. Então, essa pessoa que está acoplada ao outro, ele não tem essa faixa vibratória para aguentar esse ambiente. Porque para ele vai ficar um ambiente suportável. Já que ele está todo naquela sombra, ele vai ver aquela luz, vai querer cigar, como a gente conhece alguns partes que passam. Entendeu? É isso, só que eu fico pensando como a vibração preparou o terreno, preparou toda a casa, todo o ambiente, tudo mais, com a vibração positiva, e vem uma pessoa acoplada. Tudo bem, é possível isso, como ele deu o exemplo da mãe acompanhando o filho. Mas até que ponto que ele aguenta ficar ali, entendeu? Um exemplo que eu só estou questionando, só isso, nada mais. O Djaí, na leitura do domingo mesmo, a gente viu o caso, se não me engano, era do número 2, que era já um cara idoso, porque parece que ele era um coronel do exército, era uma coisa assim, e a mãe não saía do lado dele. Não saía em momento algum do lado dele. E essas coisas do pode entrar, não pode entrar no espaço da vibração, a gente não pode ter isso como uma regra absoluta e imutável, que a espiritualidade ela molda as coisas de forma que seu trabalho possa ser realizado. O Ismael mesmo falou, existem casos de simbiose que não é a vibração o principal fator que mantém eles ligados. É uma coisa muito mais profunda. E numa reunião, seja até de desobsessão, que são as que fazem talvez a maior proteção, de apometria, sempre há um nuance especial para cada caso. Você nunca vai deixar entrar numa casa espírita, como a gente já viu nos livros que a gente lê, várias vezes eles serem barrados na porta, mas no próprio caso do Manuel Filomeno de Miranda, aquele rabino judeu, ele entra, a vibração dele não suportaria aquele ambiente, mas ele entra e toda a horda ligada a ele fica do lado de fora. Então, há nuances da espiritualidade que ela cria as condições para que essa diferença vibracional não seja um impeditivo do que deve ser feito. Então, você não pode pensar só a vibração dele é muito baixa, ele não pode ficar muito tempo no ambiente vibracional elevado, que ele não vai aguentar. Há um mecanismo que a gente provavelmente não tem nem ideia de como eles fazem isso, mas que permite que esses espíritos que incorporem, se apresentem na reunião, que a vibração deles não mudou, e eles ficam lá o tempo necessário para que o trabalho seja realizado. E nessa série da Transição Planetária Manuel de Filomeno Miranda, ele mostra várias vezes isso, espíritos endurecidíssimos, dedicadíssimos a combater o espiritismo propriamente dito em si, e estão ali, estão dentro da casa espírita, são levados. Esse rabino mesmo, ele vai dentro da igreja, ele vai várias vezes ao encontro da equipe espiritual, e as vibrações são totalmente diversas. Fala, Glaucio.
Sani, pode ir tirando aí. Não, complementando o que o Silvio falou, eu acabei de, na verdade, escutar, né, um livro, chama Jardim de Girassóis, se não me engano. E ele fala exatamente isso, resumindo todo o livro, ele permite que os espíritos maus entrem lá na casa espírita para serem, como se diz, doutrinados, alguma coisa. Mas eles são de muito baixo nível, né, muito baixo. E eles entram, são permitidos, são levados, não sei o quê, eles não gostam, não sei o quê, mas são permitidos. Eu não sei se é o caso aí que a gente está vendo aí agora, mas exatamente isso que o Silvio falou. Tem uma certa permissão para que eles entram, justamente de propósito, para serem, né? Esse livro, eu escutei, né? Na verdade, foi acho que Jardim dos Girassóis, se não me engano. Bem interessante. Fala muito disso.